salvar, libertar os cativos, salvar, curar, libertar. E o mais impressionante é que ele fazia isso todos os dias, inclusive no sábado. E os fariseus, quando viram Jesus operar seus milagres no sábado, não conseguiram ver o milagre. Embora estivessem presentes, estivessem no local, mas eles não conseguiram ver a libertação, a cura, a bênção que ele estava dispensando àquele povo ali. Porque eles só conseguiram ver uma transgressão de Jesus. Porque eles diziam que Jesus não poderia jamais fazer um milagre de cura no sábado. E Jesus, ele começou também a censurá-los, porque ele disse aqui: olha, se vocês, uma das suas ovelhas cair numa cova, vocês deixarão essa ovelha todo o dia dentro da cova? Não. Aquele fariseu iria descer na cova, iria pegar aquela ovelha e levá-la novamente para um lugar seguro. Salvariam. Mas, obrigado, meu irmão. Mas ali, os fariseus estavam dando mais importância à coisa do que às pessoas. Enquanto que o Senhor, ele era o Senhor do sábado. O sábado ele foi criado para o descanso do homem. É o 7º dia, depois de 6 dias trabalhados, enfadonhos, cansativos. O sábado era para o dia de descanso, para um dia de refrigério. E o Senhor é quem fez o sábado para a bênção do homem. Agora, quando o homem rejeita este sábado, este descanso, ele rejeita toda a bênção que o Senhor tem proporcionado para ele. Por isso, o Senhor, ele pega, sai daquela casa e vai para a montanha. E muita gente o segue. E aí ele profere 7 parábolas. 4 parábolas ele fala abertamente para toda a multidão. 3 parábolas ele fala lá num recinto só para os seus discípulos. Mas a mensagem era a mesma. E a parábola do semeador, no versículo 13, ele diz assim, que um semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu no caminho. E as aves do céu vieram e comeram aquela semente. Outra parte da semente, ela foi e caiu numa terra pedregosa, não muito fértil. E aquela semente nasceu, mas quando veio o sol, queimou e as plantas morreram. Outra parte da semente caiu no meio de espinhos. E ali os espinhos cresceram junto com aquelas plantas e sufocaram as plantas, e as plantas também morreram. Outra parte caiu em boa terra. Agora essa semente, ela produziu 60, 30, até 100% essa semente produziu, porque ela caiu em terra boa. Ali, os discípulos começaram a perguntar para Jesus por que ele dizia aquela mensagem em parábolas. Por que ele ensinava o povo em parábolas? Aí o Senhor diz
que era para cumprir o que o profeta Isaías diz, que aquelas pessoas que não queriam ouvir a mensagem, que embora ouvissem, mas elas não entenderiam. Embora elas estivessem presentes quando a mensagem estivesse sendo pregada, mas que por causa da dureza do seu coração, por causa da sua incredulidade, eles não aceitariam a mensagem, eles não entenderiam o que estava sendo dito sobre o reino de Deus ali. Porque aquele povo lá, quando ele estava falando dentro da casa, que quando ele curou aquele homem da mão ressequida e foi censurado, aquele povo ele estava rejeitando e não estava percebendo que o reino de Deus já estava presente no meio deles e ele estava esperando um reino para o futuro, enquanto que o Messias já estava ali. Então ele diz que é por causa da dureza do coração é que as pessoas não aceitariam a mensagem. E hoje não é muito diferente também. Eu vejo em muitos lugares que a palavra é pregada através do rádio, através da televisão, muitas das vezes em muitos jornais, tem editoriais também evangélicos que estão anunciando o evangelho, mas as pessoas continuam ainda incrédulas, continuam ainda se afastando do Senhor, rejeitando a mensagem, rejeitando a Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo numa crise muito grande no Brasil, e não somente no Brasil, o mundo todo está passando por isso, por causa da incredulidade. E o Senhor Jesus já tinha alertado sobre isso, que no final do tempo, e não está muito longe a volta do Senhor, e que nesses últimos dias, por causa da incredulidade, por causa da violência, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e muitos apostatariam da fé, muitos seriam amantes de si mesmo, não afetos. O amor natural também não iria diminuir de uma forma assustadora, e é o que nós estamos vendo. Notícias nos jornais que teve um garoto que matou 2 irmãos dele menores porque tinha raiva do padrasto. E para se vingar do padrasto, ele mata os seus 2 irmãos menores. Pessoas sem afeto natural. Pessoas que não querem aceitar o evangelho ou a palavra. Aí os discípulos perguntam como era aquela mensagem, o que eles poderiam aprender daquela mensagem, e Jesus ele fala o seguinte, que aquela semente que estava sendo distribuída pelos terrenos, agora vocês podem saber que era bastante semente, era a semente em abundância, era a palavra do Senhor pregada em abundância, que ela ia em vários tipos de terrenos. O terreno é o coração humano. Mas só que tem muitos que recebem a mensagem, mas que pela dureza do seu coração, por ser pisado pelas coisas do mundo, vêm os problemas, vêm as aves de rapinas e comem a semente. O homem não suporta aquela mensagem, então a semente é levada deles. Outros caem em terrenos pedregosos. Pela profundeza, a pessoa até quer ser evangélico, até vem para a igreja, às vezes não falta uma reunião, mas ele vem, ele apenas ouve, mas não entende a mensagem. Eu conheço a história de uma pessoa que ela cedia a casa dela para fazer cultos ali na Guanabara. E anos,
sendo feito cultos, até que um dia ela entendeu a mensagem e aceitou a Jesus. Mas levou, irmãos, mais de 6 anos. E o culto toda semana era ali na casa dela, toda semana. Depois de 6 anos ela entendeu a mensagem do Evangelho e aceitou a Jesus. E muitas pessoas estão assim, ouvindo a mensagem, pregações, evangelizações, mas não estão entendendo. Aí, por causa que tem muita pedra no seu coração, é muito duro, até o Evangelho tenta florescer, mas que por causa dos problemas do mundo, das violências, das perseguições, essa pessoa também não suporta, e a semente, ela se perde. A planta, aquele Evangelho que estava começando a florescer, ele também morre. Outros também, a semente cai no meio de pessoas, em corações, onde a pessoa aceita o Evangelho, mas como ela está muito envolvida com as coisas do mundo, como ela está muito envolvida com as coisas materiais, essas coisas vão crescendo junto com o Evangelho, mas vai sufocando o Evangelho. Até mesmo ele dá mais importância às coisas do que ao Evangelho. Que o Senhor até diz, olha, tudo que tu tens, como é a parábola também do homem, que faz a plantação dele, colhe bastante, faz um celeiro novo, ele produz para ele, não produz para o Senhor. Então o Evangelho no coração dessas pessoas também é sufocado, e a pessoa não resiste e também morre. Mas existe uma terra boa, uma terra sedenta de paz, uma terra sedenta de justiça, uma terra sedenta de amor, uma terra sedenta para querer estar em comunhão com o seu próximo, em comunhão com o seu irmão, em comunhão com a sua família. O Evangelho que quando chega ao coração de uma pessoa que está pronta para receber, que a terra está preparada para receber, esse Evangelho ele cresce e produz, não pouco, mas produz bastante. E não produz só para ele, produz para aqueles que estão ao seu redor também. Que a Bíblia diz assim, que essa semente ela produz a 30%, a 60% e a 100%. São pessoas que estão prontas, irmãos, para trabalhar na obra do Senhor. São pessoas que estão prontas para tirar de si aquele orgulho, tirar de si aquele pouco que tem às vezes, e ela é dada a outros que precisam mais do que ele. Irmãos, e essa pessoa que se doa cada vez mais na obra do Senhor, ela vai produzir cada vez mais. Cada vez mais. São terras boas. E eu vejo assim, quando a gente visita a irmã Neumorina, a gente vai ali na casa dela, conversar, levar a ceia. Ela tem uma alegria, ela não pode mais se locomover para cá, aqui, está aqui com a gente, mas a alegria que ela tem de servir ao Senhor, ela agradece por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Eu vejo que ali a palavra tem crescido e tem produzido muito. Os filhos que ela tem, que uns que já não eram evangélicos, que outros já estão compreendendo e estão vindo para o caminho do Senhor também. E ela diz que ela vai conseguir, ela vai morrer quando ver todos os filhos também no caminho do Senhor. É uma terra boa. Como é que está o nosso coração? Eu tenho preparado para receber essa mensagem, eu tenho preparado para me doar também no trabalho do Senhor, eu tenho me preparado para me doar na obra que o Senhor tem preparado para que eu faça. Essa semente tem que produzir, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que produzir frutos bons
A parábola do joio que ele profere depois dessa aqui, é justamente isso, que muitas das vezes nós estamos ladeados com um irmão que precisa de apoio, que precisa de uma mão amiga, que precisa de alguém que o sustente para que ele não caia. É o joio do lado do trigo. Embora nós criticamos o joio, que é parecido com o trigo, mas embora o seu fruto seja não bom, não seja comestível, mas o trigo ele vai aprendendo com aquele também dureza do joio e vai se tornando cada vez melhor. Então, cada dia mais que vai passando, que vai nos tornando fortes na obra do Senhor, nós não vamos criticar como o Senhor Jesus, que Ele não fez guerra contra aqueles homens, mas Ele apenas os alertou que a visão que eles estavam tendo era equivocada. A visão que eles estavam tendo da obra dele, do reino dos céus, era equivocada. O Senhor, Ele continuou pregando, continuou falando, continuou ensinando, mas infelizmente muitos não estavam entendendo. E é por isso que Ele falava com parábolas, para que as pessoas que não queriam entender, não entendiam mesmo. Mas aqueles que estavam interessados na obra do Senhor, que estavam interessados em ir para o reino do céu com o Senhor, esses entenderiam de bom grado. Então o Senhor, Ele tem dado a cada um de nós, cada vez mais, irmãos, cada vez mais, oportunidade para realizarmos a sua obra e fazermos o melhor para o Senhor neste mundo. Essa parábola do semeador, a boa semente está aí para nós darmos. O evangelho está sendo pregado, a semente está sendo distribuída. Agora nós temos que saber aonde semear, nós temos que saber como semear, nós temos que aprender a arar a terra e preparar a terra para que a semente, quando cair, for plantada, ela também produz bons frutos para a obra do Senhor. Pastor.